Bem-vindo ao Química Só 10. Hoje vamos falar de carbono assimétrico. O carbono assimétrico ele é muito importante para o estudo da isomeria ótica. Normalmente as moléculas que têm carbono assimétrico têm assimetria molecular. A talidomida, por exemplo, um medicamento usado há mais de 40 anos, ela teve um problema em um dos isômeros, porque ela causou malformação nos bebês. A gente vai estudar isso aqui um pouquinho, só para identificar o carbono assimétrico hoje. Eu sou Ed Carrazone. Como é? Na expectativa para aprender como identificar um carbono assimétrico? Vamos comigo. Carbono assimétrico ou quiral. Eu vou representar o carbono assimétrico com asterisco. Tá? Então, quando vier numa estrutura o carbono com asterisco, normalmente ele está querendo representar que ali é um carbono assimétrico. Mas o que é um carbono assimétrico? É um carbono saturado que tem os 4 grupos diferentes. Isso aí. Mas, Ed, o que é um carbono saturado? Pessoal, carbono saturado é aquele que apresenta somente ligações simples. Lembra, carbono saturado só tem ligações simples. Então aqui eu tenho a representação, rapidamente, tá? De um carbono assimétrico. Agora, essa é a fase inicial, tá? Falta completar. Só tem a parte inicial do carbono com asterisco. Agora, o que é que vem em volta dele? Então vamos lá. O carbono não pode ser insaturado. Ou seja, o carbono assimétrico ele não pode ter dupla, nem pode ter tripla ligação. Aqui eu tenho, veja, o carbono com a dupla. Então, se o carbono tiver uma dupla, ele não pode ser assimétrico. Aqui eu tenho o carbono com a tripla. Se o carbono tem uma tripla, ele não pode ser assimétrico. Mas não confunda carbono assimétrico com a molécula assimétrica. Tá certo? Eu posso ter uma molécula assimétrica com a dupla ou com a tripla, mas o carbono não. O carbono, para ser assimétrico, não pode ter dupla nem tripla ligação. Então, vamos lá. Representação do carbono assimétrico ou quiral. Bem, eu tenho aqui um carbono X, Y, Z e W. Essa é a representação de um carbono assimétrico, porque eu tenho os 4 grupos diferentes. Vê só, X é diferente de Y, que é diferente de Z, que é diferente de W. Então, se os 4 grupos são diferentes, eu tenho chamado carbono assimétrico. Só isso. Vamos lá para o exemplo. Tenho aqui essa molécula. Bora lá. Eu tenho hidrogênio, tenho CH3, que é o grupo CH3, que é o grupo metil, tenho o grupo OH, que é a hidroxila ou hidroxi, e tenho um grupamento amino. Então, se os 4 grupos são diferentes, eu tenho aqui a representação de um carbono assimétrico. Tá bom? Então, veja, basta os 4 grupos serem diferentes que eu vou trabalhar um carbono assimétrico. É muito fácil, né? Na letra B, essa foi uma questão que caiu na prova de vestibular, que ele perguntava qual era o álcool mais simples com atividade ótica. Então, vê só. Qual seria o carbono assimétrico? Pessoal, deixa eu abrir aqui para mostrar uma dica. Eu não posso ter carbono assimétrico, tá? Então, ó, não tenho carbono assimétrico quando? Vamos lá. Quando? Quando o carbono tem dupla. Então, se o carbono tem uma dupla, ele não pode ser assimétrico. Se o carbono tem tripla, também não pode ser assimétrico. E se ele tiver grupos iguais, quando eu falo grupos iguais, eu posso colocar átomos ou grupamentos tipo radicais, tá certo? Eu vou chamar átomos ou radicais, tá bom? Então, se eu tenho dupla, tripla ou grupos iguais, eu não tenho carbono assimétrico. Então, veja, eu sei que eu não posso ter esse carbono como assimétrico. Deixa eu voltar aqui. Esse carbono aqui eu não posso ter como assimétrico. Por quê? Porque tem 3 hidrogênios. Esse não pode. Por quê? Tem 2 hidrogênios. Esse não pode porque tem 3 hidrogênios. Então, se eu tiver grupamentos iguais, eu não posso ter carbono assimétrico. Tá bom? Agora, vamos em frente. Aqui, olha. CH3, H, C2H5 e OH. Bem, esse é um carbono assimétrico. Aí você falou, Ed, mas aqui não tem, ó. Esse carbono, por exemplo, aqui, ó, ele não está com carbono do lado e carbono do lado? Pessoal, não tem nada a ver. Você vai analisar todo o grupo. Então, esse carbono aqui, veja, ele tem um grupo CH3, tem um hidrogênio, tem um C2H5, que é o grupamento etil, e tem um grupo OH. Então, tem os 4 grupos.
todo o grupo, tá certo? Então, se eu tenho os 4 grupos diferentes, eu tenho carbono assimétrico. Tranquilo? Então, esse aqui foi o álcool mais simples com atividade iótica, que é o butano 2-ol, o álcool sequibutílico. Vamos lá. Vou fazer agora exercício rapidinho, tá? Isso é rápido, é só para a gente identificar o carbono assimétrico. Questão da Coveste. Na estrutura abaixo, quando se substitui R por alguns radicais, o composto adquire atividade iótica. Qual dos itens indica corretamente esses radicais? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, R e R. Então, eu vou ter que tirar esses dois radicais, tá? E colocar outro grupo. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui essa bolinha. Ok. Tirei os dois radicais e vou colocar agora a letra A, que é o grupo metil, tá? E o grupo etil. Pessoal, se eu coloco isso aí, ele não vai ter atividade iótica ainda, porque eu tenho dois grupos iguais. Lembra, eu não tenho carbono assimétrico com grupos iguais. Então, não pode ser a letra A. Descarta a letra A. Vamos lá. Vou tirar aqui os radicais. Letra B, metil e propil. Coloquei dois grupamentos aí, ó. Também não pode. Por quê? Eu tenho aqui dois grupos iguais, metil e metil. E para ser um carbono assimétrico, tem que ter os 4 grupos diferentes. Então, descarta aí. Vamos lá. Agora, tirei os radicais, coloquei a letra C. Letra C eu tenho aqui, ó, um grupo. Aqui, ó, tem um grupo etil, que ele fala aqui, ó, letra C, grupo etil. E aqui tem um grupo propil. Bem, pessoal, agora eu tenho um carbono assimétrico, ó, porque tem os 4 grupos diferentes. Esse é o carbono assimétrico. Por quê? Tem, ó, primeiro aqui tem CH3CH2, ou seja, radical etil, ou grupamento etil, quando ele está preso. Tem o grupo metil, tenho o propil e tenho a parte carboxi, né? Uma carboxila, que é a carbonila com a hidroxila. Então, tem os 4 grupos diferentes. Então, letra C é a resposta correta. Por quê? Substituir os dois radicais pelos grupos e tenho agora um carbono assimétrico, que é o carbono saturado, ou seja, o carbono com ligações simples com os 4 grupos diferentes. Então, primeiro aqui, letra C. Na segunda questão, também na Coveste, onde R representa qualquer dos 20 diferentes resíduos possíveis, com qual dos resíduos relacionados abaixo os aminoácidos não apresentam atividade iótica? Ele agora quer que não apresente, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou tirar esse R aqui, ó, e vamos substituir. Tirei aqui o R e coloquei um CH3. Bem, pessoal, aqui ele continua com atividade iótica, porque tem os 4 grupos diferentes. Dá uma olhada. Então, esse carbono ele é assimétrico. Ele quer aqui, ó, onde não apresentam. Ele quer qual desses grupos aqui, ó, eu vou substituir no R e ele não vai ter atividade iótica. Então, vamos lá. Esse vai ter carbono assimétrico. Se agora eu tirar o R e colocar a letra B aqui, ó, eu tenho CH2OH. Pessoal, ele continua assimétrico, porque vai ter os 4 grupos diferentes. Vê só, vai ter CH2OH, NH2, H e COOH. Vamos lá, letra C. Tirei o R e coloquei a letra C, que é o grupo aqui, ó, é o radical isopropil. Vê bem, vou ter CH ligado a 2CH3. Esse aqui é o radical isopropil. Lembra só o seguinte, quando o radical está preso à molécula, eu chamo de grupo, tá? Por exemplo, o radical isopropil, quando está preso à molécula, eu chamo de grupo isopropil. Por quê? Porque aí o PAC pede para ele o seguinte, quando ela tem elétron desemparelhado, eu chamo de radical. Quando ele está preso à molécula, eu chamo de grupo substituinte, tá? Porque o nome é o mesmo, tá certo? Então, agora, essa molécula vai ter ainda atividade iótica, porque vai ter os 4 grupos diferentes. Então, não pode ser a letra C. Na letra D, vou tirar R e vou colocar agora o grupamento. Veja, CH2COOH. Pessoal, ainda vai ter atividade iótica, porque ó, vai ter os 4 grupos diferentes. Como ele quer aqui a questão que não tenha, ele quer o seguinte, tirar o R e colocar um grupo onde ele não vai ter atividade iótica agora, ou seja, não vai ter carbono assimétrico. Vamos lá para a letra E.
tirei o R e coloquei o H. Bem, agora a molécula não tem mais atividade ótica, porque tem 2 grupos iguais. Lembra, não pode ter carbono assimétrico quando eu tenho dupla, quando eu tenho tripla, ou quando eu tenho grupos iguais. Esse grupo pode ser átomos ou radicais. Então a letra E vai ser a resposta correta, porque a molécula não vai ter atividade ótica mais. Vê bem, eu tenho NH2 diferente do H e diferente do COH. Mas como eu tenho aqui 2 grupos iguais, deixa eu marcar aqui, 2 iguais, essa molécula não vai desviar a luz, ou seja, não tem atividade ótica e não tem carbono assimétrico. Tá ok? Então, questão número 2, letra E. Bem, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Confúcio. Pois é, pessoal, depende de você. Onde que você quer chegar? Pensa nisso aí, tá certo? Até a próxima!